Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse que, infelizmente, é o último dia do Dev Summit, segunda edição. Estamos muito satisfeitos. Por quê? Porque você participou de forma intensa conosco. Foram mais de 15 mil inscritos de todos os locais do mundo. Então, estamos realmente muito satisfeitos com o resultado desse evento. Então, aquela sensação de dever cumprido e ainda em parceria com você, nos deixa muito satisfeitos. E vamos fechar com chave de ouro, com mais um ciclo de palestras, de aulas, para você degustar o que temos para oferecer para vocês nos nossos bootcamps e cursos de pós-graduação na área de TI. Não é mesmo, Carol? Isso mesmo, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos a esse último dia de Dev Summit, né? A gente está aqui ao longo de toda a semana falando sobre cursos de desenvolvimento, também sobre carreira. Esse que é o primeiro evento de 2021, vocês vão perceber aí que a gente vai ter vários, né? Em março já tem o Agile Days, depois na sequência tem a segunda edição do Date Universe, e por aí vai até o final do ano, cheio de evento sobre tecnologia. Isso aí. Por falar em tecnologia, nós teremos agora uma palestra super especial com o seguinte título: Hands-on com Node.js e React. Então, quem vai falar para nós é o professor Guilherme Assis, que é Full Stack Development na Visual Sistemas, doutorado em Sistemas de Informação e mestre em Ciência da Computação. O que mais que o Guilherme Assis é, Ele tem Carol? mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento de software, possui experiência com Java, Frameworks e JavaScript, banco de dados e tecnologias mobile, multiplataformas e nativas. Mais do que experiente. Só um recadinho, pessoal, antes da gente passar para o Guilherme. Algumas pessoas estão até falando aqui no chat que não receberam aquele WhatsApp que a gente costuma mandar diariamente. O que aconteceu, na verdade, hoje foi que a gente segmentou dois públicos, né? Já tem aí um spoilerzinho que eu dei ontem, continuamos hoje sobre o desconto da pós-graduação. Então, algumas pessoas vão receber esse desconto da pós-graduação, porque são elegíveis para fazer a pós, e outras pessoas vão receber uma mensagem sobre uma condição especial que a gente está fazendo também para quem quer fazer outros bootcamps ou fazer o seu primeiro bootcamp com IGTI. Lembrando que não tem mensalidade, é só uma taxa de matrícula, e é na taxa de matrícula que a gente está fazendo essa condição especial. Então, se você não recebeu, espera mais um pouquinho aí que já deve estar chegando. Isso aí. Então, agora vamos passar a palavra para o professor Guilherme Assis. Você já está me ouvindo, professor Guilherme? Estou sim. Boa tarde, pessoal. Opa, peraí que eu... Fala de Oi. novo para eu te ouvir, Boa Guilherme. tarde. Está me ouvindo? Agora sim. Então, beleza. Guilherme, seja bem-vindo, então, a mais essa exposição aqui do nosso Dev Summit, né, segunda edição, e para nós é um prazer recebê-lo. Na hora que você estiver com mais ou menos aí uns 20 minutos de apresentação, pede o pessoal aqui do nosso staff para soltar a enquete, e aí depois eu e a Carol nós voltamos para analisá-la, né, a enquete, e interagir com o pessoal, com áudio, vídeo, e bater um papo aí com você, tá bom? Beleza? Sucesso aí na apresentação. Bom proveito a Obrigado. todos. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Como o próprio título diz, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Node.js e o React. Então, dois das frameworks mais usados aí, das tecnologias mais usadas que compõem esse mercado aí de full stack, né? Então, eu vou iniciar aqui compartilhando alguns slides, só para a gente poder fazer uma contextualização em onde que a gente está, e aí a gente já vai partir lá para a parte do hands-on. Que a ideia aqui, então, da palestra de hoje é a gente pôr a mão na massa de fato, né? Então, é a gente criar aqui um projetinho simples, uma APIzinha simples com o Node, e tentar consumir ela no React. Vamos ver se vai dar tempo, né? A gente vai fazer uma coisa bem simples para a gente ver como é que a gente consegue, de forma rápida, né, fazer uma API e consumi-la lá no React com o Node.js. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui. Vou mostrar para vocês uns slides, só para a gente contextualizar um pouquinho. Para quem não conhece muito bem o que se trata, né, a gente vai dar uma breve contextualização aqui. Deixa eu jogar minha tela aí para vocês. Bom, beleza. Então, vamos iniciar aqui. Vocês já estão vendo os slides aí, belezinha, né? Tranquilo. Bom, então, vamos lá. Vamos fazer uma breve, o que nós vamos ter aqui hoje, né? Vamos fazer, inicialmente, uma contextualização do que é o Node, né? Do que a gente vai trabalhar aqui hoje e do que é o React. E depois a gente já vai partir
para a parte 2, que vai ser onde a gente vai desenvolver uma API usando o Node e o Express, uma APIzinha bem simples, consumindo alguns dados de um arquivo JSON. E depois a gente vai lá para o React para montar uma interface para a gente consumir essa API que a gente vai ter criado aqui. Então, vamos lá para a parte da... Vamos iniciar aqui contextualizando um pouquinho, para quem nunca ouviu falar dessas tecnologias aí, né? Bom, então, iniciando aí falando sobre o Node.js, né? Então, para quem nunca ouviu falar, o que é o Node.js? Então, o Node.js, pessoal, é um runtime de JavaScript. Então, qual que é a ideia dele? A ideia é trazer o JavaScript para ser executado também do lado do servidor. Então, o JavaScript é uma linguagem que foi inicialmente criada para ser executada dentro dos navegadores, dentro dos browsers, ali dentro do Google Chrome, por exemplo. Então, ela era inicialmente usada ali para fazer aquelas validações de interface e tudo mais. À medida que essa linguagem veio evoluindo, né, e veio ganhando cada vez mais adeptos, o pessoal do Node, lá em 2008 e 2009, o criador teve a ideia de pensar, olha, já que eu já gosto do JavaScript, já trabalho com JavaScript aqui na interface, por que não trabalhá-lo também com essa mesma linguagem lá no back-end, lá no nosso servidor, fora do ambiente da interface? Com isso, então, ele teve essa ideia de criar o Node.js. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar o runtime, que é o chamado Chrome V8, que é o runtime, né, o processador, aquele cara que executa o código de JavaScript dentro do servidor, dentro do browser, perdão, e trouxe ele para ser executado dentro do servidor também. Então, agora lá no servidor, você também pode programar em JavaScript, utilizando aí o Node.js, e aí você tem acesso a todas as vantagens que você tem quando você está programando lá do servidor, como, por exemplo, acesso por exemplo, a arquivos da máquina, você tem essas vantagens, né? Várias APIs prontas com o Node.js para isso. Então, com o Node.js, né, ele é muito utilizado, então, para quê? Para o desenvolvimento de APIs, que é esse tópico 2 aqui que a gente está abordando na contextualização. Então, o que é uma API? Uma API é basicamente, como a própria sigla diz, né, é Application Programming Interface. Então, são formas de você criar uma integração entre o que está do lado do servidor, né, do lado lá do back-end, com as interfaces. Então, você, por exemplo, você tem um servidor que você vai lá, que quer construir vários serviços, vários endpoints, que a gente chama, né, para poder consumir alguns serviços, algumas funcionalidades. Então, eu vou criar lá, por exemplo, um endpoint para fazer um cadastro de um cliente, atualização de dados desse cliente, uma exclusão de um cliente, por exemplo. E aí, como é que o browser, né? Como é que você lá no navegador, quando você está navegando e utilizando, como é que você faz para comunicar com esse servidor? Porque ele está totalmente desacoplado, né? Antigamente, quando a gente tinha uma aplicação totalmente desktop, isso era mais fácil porque estava tudo ali, né, diretamente no programinha, naquele pacotinho fechado. Hoje em dia, com esse desacoplamento que a gente tem, né, a gente tem lá do lado do servidor rodando essas rotinas, acessando a banco de dados, e a gente tem a maioria dos clientes sendo acessados via browsers, então Google Chrome, Firefox, por aí vai. Essa ponte entre os dois, quem faz é as APIs, né? E como é que a gente desenvolve APIs aí com o Node.js? O Node.js fornece algumas formas nativas de você desenvolver esses serviços que vão ser consumidos por outras aplicações, mas uma das formas mais usadas no mercado aí para desenvolvimento de APIs com o Node.js é utilizando o Express, que é o tópico 3 aí da contextualização. Então, o Express é um framework, é uma biblioteca, um framework em cima do Node.js, para você facilitar a sua criação de APIs. Então, a gente vai ver aqui como é que a gente consegue utilizar ele para ele facilitar mesmo a nossa vida. Então, a gente consegue escrever os nossos endpoints de uma forma menos verbosa, né? A gente consegue criar lá métodos HTTP para receber, capturar requisições do tipo GET, do tipo POST, de uma forma mais simples. E aí, o último tópico da nossa contextualização, que vai ser mais para o fim da palestra, é a parte do React. Então, o React é uma biblioteca para construção de interfaces no front-end. Então, ela facilita muito a criação de telas, a criação de aplicações no front-end. E aí a gente vai ver como que a gente consegue comunicar do React lá com a nossa API lá no Node, como é que a gente faz essa ponte entre os dois aí. E aí a gente vai ver também que o React, né, provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar do React, ele é uma das bibliotecas mais usadas, né, um dos frameworks mais usados aí pelos desenvolvedores aí no mercado, no mundo inteiro, né? E aí como essas duas tecnologias são todas JavaScript, né, e elas encaixam bem nesse conceito, nesse termo de full stack. Então, a ideia do full stack, né, é o quê? É o cara que consegue trabalhar tanto no back-end quanto ali no front-end. Então, com o Node.js, é possível você ser um desenvolvedor full stack utilizando apenas a linguagem JavaScript. Então, não tem a necessidade, por exemplo, de você trabalhar com, por exemplo, Java, C# no servidor, alguma outra linguagem, e lá no front-end com JavaScript.
Caso você conheça, por exemplo, e tenha uma familiaridade maior com JavaScript, é possível você desenvolver aplicações aí muito boas usando essa mesma linguagem de programação que vem evoluindo a cada dia mais aí, né? Bom, então chega de contextualização, vamos lá para o hands-on de fato, né? E eu vou começar aqui dentro da minha pasta, eu criei aqui um C2.gti, eu vou criar uma pastinha aqui chamada To-Do API, To-Do-API. E nós vamos criar a nossa aplicação aqui dentro, a aplicação da API inicialmente. Nós vamos iniciar criando a API e depois a gente parte para a criação do nossa interface React. Então aqui a gente vai ver, eu já estou aqui configurado, eu já tenho instalado o Node na minha máquina, então quem não tem Node instalado tem essa necessidade, né, de ter instalado o Node para utilizar essa ferramenta. Assim como o NPM também. Então, eu já estou com os dois instalados aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um C2 pontos e GTI, para entrar naquela pastinha que eu criei ali agora. Eu vou entrar nessa pastinha que eu criei, CD, To-Do API. E aqui dentro, eu vou iniciar o nosso projeto, o meu projetinho aqui. Como é que eu inicio um projeto no Node? Então, inicialmente, a gente vai criar a nossa API, um projetinho simples, depois a gente parte para a criação do React. Então, para criar o nosso projeto Node, que vai ser quem vai servir esses nossos endpoints, a gente vai executar aqui dentro um npm init. Então, ao executar aqui um npm init, ele vai perguntar aqui algumas informações, o que a gente quer fornecer de informações para a gente criar esse nosso projeto. Esse nosso projeto Node, basicamente, toda essa configuração dele fica dentro desse arquivinho package.json. Eu simplesmente vou apertando Enter aqui para pegar as configurações padrões. Então, o nome vai ser To-Do API, a versão 0.0, descrição não vou colocar. O entry point, que é um ponto importante, que é o arquivo de entrada, onde nós vamos iniciar essa nossa API. A gente vai iniciar no index.js. Comando de teste não vou colocar, git eu não vou colocar, keywords, autor, nem licença. E aí, no finalzinho, ele pergunta se está tudo ok. Eu vou dar um sim. E aí, ele criou aqui dentro para a gente, já tem um arquivo chamado package.json. Bom, agora então eu vou minimizar isso aqui e eu vou para a parte do Visual Studio Code. Então vocês já devem conhecer também, né, o Visual Studio Code, é extremamente utilizado aí pelos desenvolvedores. Então aqui dentro do Visual Studio Code, a gente vai começar aí a parte da nossa construção da nossa API. Então tá aqui, esse foi o arquivinho que a gente acabou de gerar lá pelo prompt de comando, né? Tem aqui o nome da API, o nome do nosso projeto, né? O arquivo de entrada e tudo mais. Então eu vou criar aqui, botão direito, New File, eu vou criar aqui um index.js, que é o nosso ponto de entrada da nossa aplicação. Uma coisa importante que a gente tem que configurar aqui, né? Que eu vou configurar, é opcional no caso, eu vou configurar aqui para ele usar o type module, que é o formato novo aí de exportação e exportação de arquivos no JavaScript. Então, com esse formato aqui, a gente já pode usar aquelas palavras-chave import e export, para importar e exportar módulos. Então, a gente não tem necessidade de ficar utilizando o método require, que é um método um pouco mais antigo, que era de uma outra especificação que já não está sendo tão usada mais. Então, eu sempre gosto, quando eu vou criar uma APIzinha Node, trabalhar com esse type module aqui. Então, aqui dentro do nosso index.js, eu vou abrir um terminal aqui dentro do Visual Studio Code, e aqui dentro eu vou instalar o Express. Então, o Express vai ser a biblioteca que nós vamos utilizar para poder trabalhar para facilitar essa nossa criação de APIs. Então, ao executar o npm install Express, ele vai instalar a dependência do Express aqui dentro do nosso projeto. Depois que ele concluir a instalação, a gente vai ver que vai aparecer aqui uma pastinha Node Modules, que é onde vai estar todas as dependências. Então, eu executei o npm install Express, já até criou aqui a pasta Node Modules, ele está instalando as dependências. E aí já instalou para mim. Então, a partir desse momento, aqui dentro do package.json, a gente já pode ver que o Express já veio aqui com uma dependência para a gente. E aí agora eu já posso começar a utilizá-lo. Então, aqui eu já vou importar ele, eu vou dar um import Express from Express. E aí eu vou já subir aqui a nossa primeira APIzinha. Com o import Express from Express, a gente pode vir aqui e criar uma instância dele, porque aqui nesse momento eu simplesmente importei o Express para dentro da minha aplicação, para dentro do meu projeto, e aqui agora eu vou criar uma instância dele. Eu estou instanciando aqui uma variável chamada pp, e dentro desta variável eu vou configurar todos esses nossos endpoints, todos esses nossos serviços.
E depois que a gente tiver configurado, né, a gente tem que subir o nosso servidor. Como é que a gente sobe o servidor? A gente chama esse método chamado listen. Ele recebe como parâmetros. O primeiro parâmetro é a porta, que a gente quer subir esse servidor, que no caso é 8080. E o segundo parâmetro é uma callback, é uma funçãozinha que vai ser executada quando o servidor estiver em pé, estiver no ar. Então, quando ele estiver em pé, eu vou executar aqui um console.log, eu vou colocar aqui um comandinho escrito API started, somente para dar um hello world ali na tela para a gente saber que subiu de fato. Oi. Oi. Você pode dar um zoom na sua tela, por favor? Que o pessoal está com dificuldade de enxergar. Ah, sim, eu vou aumentar mais a fonte. letra aqui. Isso. Aumentar a fonte, isso. Obrigada. Melhorou aí? Melhorou, né? Pedindo maior, eu te aviso. Obrigada. Beleza. Então tá, iniciei aqui, estamos com o nosso servidor iniciado. E aí a gente pode até rodar aqui embaixo, ó, aqui no nosso terminal, eu vou executar um node index.js. E aí a gente já viu que imprimiu aqui o API started, ou seja, a minha API subiu e ela está rodando aqui nessa porta. Vamos configurar aqui então o nosso primeiro serviço, que vai ser o primeiro servicinho que a gente vai trabalhar, que a gente vai começar essa criação da nossa API. Então, para criar os nossos serviços, em cima dessa instância que a gente criou, esse objetinho que a gente criou do Express, a gente pode configurar diretamente aqui os nossos endpoints. Eu vou configurar um endpoint aqui no método HTTP-GET. Então, para quem já relembra lá dos métodos HTTPs, né, a gente tem método GET, POST, PUT, DELETE, vários métodos, né, que em cima do protocolo HTTP vão dizer para a nossa API o que a gente tem que fazer nesse momento. Eu vou criar um método chamado get/todo, e aqui dentro a gente vai retornar algumas informações, né? A gente vai retornar as informações do to-dos que a gente vai criar, porque esse exemplinho que a gente vai criar é um exemplinho de to-dos, que é aquele exemplinho bem básico, bem inicial mesmo, que é aquele quando a gente cria tarefas. Então, na nossa interface, a gente vai ter a opção de criar uma tarefa, remover tarefa e por aí vai. Claro que não vai dar tempo da gente fazer isso tudo, mas a ideia da API seria isso. Seria a gente ter aquelas opçõezinhas, né? Você digita lá na descrição da tarefa, clica no botãozinho de salvar, e ela vem, é salva aqui no banco de dados, um arquivo texto ou algo do tipo. O método get, a gente pode colocar aqui, então, o primeiro parâmetro, qual que é o endereço que a gente vai recuperar essa informação, que no caso aqui é o /todo. E aí, como segundo parâmetro, é a nossa callback. Então, aqui no Node, né, no JavaScript, a gente trabalha muito com essas callbacks. Então, o callback nada mais é que uma função que a gente passa como parâmetro para ela ser executada em determinado momento, quando determinada ação for concluída. Então, aqui no caso, quando chegar uma requisição do tipo get no /todo, a gente vai executar essa callback que nós vamos colocar aqui. E aqui dentro do Node, ó, vou colocar aqui já a callback, utilizando a sintaxe do arrow function. Eu poderia usar aqui também a sintaxe de function também, funcionaria normalmente. E aqui a gente trabalha, o Express trabalha com dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro da requisição, parâmetro de request, e o segundo parâmetro é o parâmetro da resposta, de response. Então, aqui no request vai vir, por exemplo, parâmetros que o usuário tiver enviado. Por exemplo, ele enviou lá na URL da API, enviou lá /todo /1, por exemplo. Ele quer acessar o to-do de número 1. Ou ele quer excluir o to-do de número 3, por exemplo. Ele poderia passar um delete no to-do /3, por exemplo. Esses parâmetros você pega aqui no REC, nesse primeiro parâmetro, que é o parâmetro da requisição. Esses nomes que você coloca aqui é um apelido para ele ser request, por exemplo. O que importa aqui é a ordem deles, que no caso, o primeiro é tudo que o usuário te enviou, e o REST, que é o segundo parâmetro, é tudo que você vai responder para o usuário. Então, aqui, o que nós vamos responder inicialmente? Eu vou criar aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte, para não ter que responder nada aqui, digamos assim, fixo, eu vou criar um arquivinho texto aqui, ó, chamado todos.json, criar um arquivo JSON, e aqui dentro vai ser onde a gente vai salvar esses nossos to-dos. Então, ele vai ser basicamente um arquivo JSON, e a gente vai colocar algumas informações aqui a respeito dos to-dos, né? Então, eu vou colocar aqui uma lista, e aí dentro da lista teria os nossos to-dos, né? Então, por exemplo, o to-do poderia ter um ID, que é a tarefa nossa, né? E uma descrição, vou colocar aqui ID description. Então, por exemplo, teste 1, algo do tipo. E aí, o que eu vou fazer nesse get? Esse get vai ser o método responsável por ler esse arquivo e retornar essa informação toda para a tela, toda para o usuário. Então, aqui dentro, ó, nós vamos fazer a leitura desse arquivo. Como é que a gente lê um arquivo aí no Node, né? Como é que a gente faz essa leitura? A gente pode importar um módulo nativo do Node.js. E aí começa a entrar as diferenças entre usar o JavaScript lá no browser, né? E usar o JavaScript aqui do lado do servidor, utilizá-lo diretamente
na máquina, porque você começa a ter acesso a essas APIs, essas funcionalidades, como, por exemplo, abrir e ler um arquivo texto diretamente. Então, eu vou importar aqui um módulo nativo do Node.js chamado FS, que é o módulo responsável por fazer a leitura de arquivos, escrita de arquivos, de fazer, de fato, as manipulações de arquivos. E aí eu vou trabalhar com ele dessa forma aqui, ó, importar esse objeto chamado promises e vou dar o apelido para ele de FS. Que ao fazer isso aqui, eu posso trabalhar com as funções de read file, write file, usando promises. Então, aqui dentro, ó, eu vou fazer um destructor aqui embaixo, lá do JavaScript, né? Quem conhece a linguagem aí, a gente está basicamente tirando a função readFile aqui de dentro, né? E deixando ela criada aqui como se fosse um apelido. E aqui dentro agora dos métodos eu posso usar aqui diretamente o readFile. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui no nosso get, eu vou dar um readFile nesse arquivo que a gente acabou de criar. Então, nosso arquivo aqui vai ser o todos.json. Eu vou transformar essa nossa callback em async para a gente poder dar um await, já que é uma promise, a gente tem que aguardar que essa promise seja executada. Então, quando essa promise for executada, eu quero armazenar esse conteúdo aqui dentro, no const data. Só que aí, pessoal, a gente vai ver, né? Aqui a gente já vou passar direto, mas o problema que daria aqui, se a gente fizesse dessa forma, é o seguinte. O readFile a gente está lendo aqui como string, porque esse é um arquivo texto. O Node, né, ele não sabe ainda que esse arquivo, no caso, é um arquivo JSON. Ele não tem como saber isso se a gente não avisar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso executar essa funçãozinha, ó, chamada JSON parse, para a gente converter todo aquele conteúdo textual em um objeto JSON. E aí eu posso vir aqui e dar um res.send data. Então, ou seja, eu fiz a leitura do arquivo, converti ele para JSON utilizando JSON parse, armazenei nessa variável data, e estou retornando aqui através do objeto res, que é o objeto de resposta, utilizando o método send, que é o método que a gente usa para devolver a resposta para o usuário, esse valor de data, que é o conteúdo. E aqui ainda vai ter um detalhezinho, quando a gente trabalha com o Express. A gente tem que falar para o Express, como eu já estou retornando diretamente um JSON, né? Eu fiz a conversão da string para JSON, eu tenho que avisar aqui em cima, ó, o Express, que a gente quer trabalhar com JSON. Então, como é que a gente trabalha? Como é que a gente fala para ele? A gente pode executar aqui um app.use express.json. Então, ao fazer isso aqui, eu estou automaticamente falando para o Express que toda requisição, toda entrada ou saída de dados aqui, no caso, eu quero que ele já trate como JSON. Eu já informe isso lá no corpo da resposta, que é o que a gente está fazendo aqui. Já estou devolvendo como resposta um objeto JSON. Beleza, vamos subir no nosso servidor e vamos ver se a gente vai conseguir ver esses valores. Aí, pessoal, como é que eu vou testar aqui inicialmente? Tem essa ferramentinha chamada Postman, que é uma ferramentinha muito interessante para a gente testar requisições. Então, eu já deixei salvo aqui, ó, para a gente poder testar se o nosso get no to-do está funcionando. Então, olha só, eu dei um get no http, localhost 8080, porque foi a porta que eu falei, /to-do. E aí estou obtendo a resposta aqui normalmente. Então, está funcionando, já podemos ir lá para o React para a gente poder consumir esse serviço de fato. Então, o Postman é bem interessante para servir como apoio para a gente no consumo dessas requisições. Então, à medida que a gente vai criando as requisições, é interessante a gente vir utilizando o Postman, outra ferramenta parecida também, tem várias outras do mesmo tipo, que é ferramentas que te facilitam o seu consumo. Você consegue criar aqui as requisições, falar o tipo do método HTTP que você está usando e por aí vai. É uma ferramenta bem completa. Bom, então nossa API, a gente já viu que a gente está buscando os valores. Vamos voltar aqui no nosso prompt de comando para a gente criar mais um nosso projeto React agora. Então eu voltei uma pasta, voltei lá para o C2.gti e vou criar aqui o nosso projetinho React. E aí a gente pode executar o nosso comando aqui de criação, que é npx create react app, o nome do nosso projeto. E aí ele vai estar criando aqui o nosso projetinho enquanto isso. Vamos aguardar aqui um pouquinho, ele já vai criar o projeto rapidinho. Ó. Está criando o nosso projeto React dentro da pasta que eu acabei de falar. Note que agora eu executei o comando npx create react app dentro do C2.gti. Ou seja, eu estou criando um projeto React. E aí ele já vai gerar a pasta lá dentro, né? Então, eu não precisei de ter criado a pasta na mão. Ele já vai criar essa pasta para a gente
colocando todo o conteúdo do projeto lá dentro. Bom, então está criando o projetinho aí, né? Enquanto cria, pessoal, vou deixar ele criando aqui em background aqui. Enquanto cria, nós vamos criando aqui um outro endpointzinho rápido aqui, né? Para ver se a gente vai dar tempo da gente poder configurar ele. Quando terminar de criar aqui, a gente volta para cá. Enquanto vai criando, a gente pode vir daqui e vendo como é que a gente criaria os nossos outros endpoints. Então, se a gente precisasse, por exemplo, de criar um to-do, como é que a gente faria? Eu poderia executar aqui, ó, um app.post. Então, notem que esse nomezinho que a gente coloca aqui é sempre o nome do método HTTP. Isso aí quem está entregando para a gente é o Express. Então, essa é a vantagem, né, a facilidade do Express de fornecer para a gente essa facilidade aqui de trabalhar, de criar os nossos endpoints, simplesmente já chamando o método. Ele já entrega esse método pronto. E aí você simplesmente fala novamente o endereço que você quer, e aqui dentro você pega os objetos, né? Os objetos de requisição e de resposta também. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um async rec e res da mesma forma. E aí, a gente sabe que quando a gente envia um post, geralmente você envia o conteúdo no corpo da requisição. Então, quando você envia essas informações no corpo da requisição, aqui dentro, né, da nossa API aqui, como é que eu pegaria essas informações? Eu pegaria a partir aqui do rec.body. Então, se eu viesse aqui dentro do nosso Postman e mandasse um post aqui no to-do, passando aqui, por exemplo, o body da requisição, com uma descrição, né, seria um objeto JSON, eu poderia automaticamente acessar essa informação a partir desse objetinho rec, que é o objetinho que vem o objetinho da resposta, rec.body description. Então, esse objeto viria aqui para a gente. Vamos ver se o React terminou de criar aqui, ainda está criando ainda. Quantos minutos que a gente já tem? Estou perdendo a hora aqui. Alguém do estúdio aí? A gente ainda tem quantos minutos ainda? Oi, Guilherme. Oi? A gente ainda tem 20 minutos. Lembrando que a gente também tem que abrir para participação, então se você puder fechar em mais ou menos 10, vai ser ótimo. Ah, tá, joia. Pessoal, então, não vai dar tempo de a gente criar o React na mão, eu vou fazer o quê? Eu já vou mostrar aqui o projetinho que eu já tinha criado aqui previamente. Já vou mostrar ele aqui, ele criado previamente, que aí a gente passa por alto aqui, que não vai dar tempo de a gente fazer ele na mão todo em 10 minutos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele aqui, e eu já vou passar, vou até fechar aqui, nós vamos passar agora para o projetinho que eu já tinha criado aqui. Deixa eu abrir ele. Eu vou passar inicialmente por alto aqui na API, que eu já tinha criado basicamente desta forma. E depois a gente vai lá para o React e a gente vê como é que seria o código dela. Está abrindo aqui, ó. Então, aqui já tinha sido a API, né? Com essas funçõezinhas de CRUD que eu comentei para vocês. Então, aqui, essa parte inicial de configurações aqui em cima, né? É a mesma forma que a gente já tinha visto até agora, ó. Essa parte aqui de cima, a gente basicamente já tinha importado, feito as importações. Eu tinha importado aqui a parte do read file, configurado aqui a questão do Express.json. Uma coisa importante que o Express resolve para a gente também é a parte do CORS. Então, quem já trabalhou com aplicações web sabe que se você estiver acessando uma API de um outro domínio, de uma página que esteja em outro domínio, não no mesmo domínio da API, esse erro de CORS sempre acontece, que é como se fosse uma restrição, um bloqueio de segurança. Então, ao fazer isso aqui, você está liberando, destravando essa funcionalidade aí, né, esse bloqueio. Então, isso aqui também é muito utilizado. Aqui o método get, basicamente, é o que a gente já tinha mostrado lá, né, que a gente fez na mão, né, de fato. A gente recebe, né, aquele arquivo e retorna. A diferença é que aqui eu já tinha colocado um try-catch. E aqui dentro do try-catch, eu respondo para o usuário um status 400, por exemplo, se ocorrer algum erro. Então, para o usuário não ficar, né, vamos supor que ele tentou ler o arquivo JSON e teve algum problema, né? Então, eu poderia responder isso para o usuário normalmente. A parte do post, como é que seria aqui? O que eu tinha feito aqui? A gente recebe, né, que eu tinha comentado, aquele parâmetro que você enviou no body da requisição, você recebe ele através do rec.body.description. Então, como é que a gente faz aqui? Eu fiz a leitura da mesma forma,
E aí, o que eu estava aqui fazendo aqui nesse cenário? Eu estava criando um novo registro, um novo to-do, para me poder dar um push lá naquele valor. Então, eu fiz a leitura do arquivo, dos nossos to-dos, armazenei nesse valor data. Criei um novo to-do aqui, estou dando um push nele. E depois eu vou lá e escrevo esse arquivo novamente, atualizando os valores dele. Então, write file é uma funçãozinha vindo lá do módulo FS também, que a gente pegou aqui, ó, write file, e aqui a gente consegue sobrescrever o conteúdo anterior. Então, a característica do write file é essa, ele remove tudo que estava lá antes e coloca um novo conteúdo. Se você quisesse somente concatenar conteúdo, o File System aqui também fornece uma funçãozinha chamada append file. Da mesma forma, né, o restante aqui é a mesma situação. Aqui eu fiz uma validaçãozinha para ver se o body da descrição tinha sido informado. Se, por exemplo, o cara enviar uma requisição, um novo to-do, sem informar a descrição, a gente retorna o erro para ele. Então, o Express também fornece para a gente esse método chamado status. E você consegue falar, por exemplo, o status da requisição vai ser 400. Então, o HTTP, né, o protocolo HTTP, tem um conjunto de status nos quais você consegue retornar. O GET a gente já passou. O delete, pessoal, é a mesma coisa, basicamente. Aí entra aquela questão dos parâmetros que eu comentei, né? Então, o delete seria, por exemplo, aqui no caso, ó, o delete, eu recebi o ID aqui como parâmetro. Então, seria, geralmente, quando você quer consumir um delete, uma API no delete, você passa lá to-do barra o ID do to-do que você gostaria de deletar. Então, por exemplo, vamos supor que eu passo 5 aqui. Como é que você pega essa informação? Através do REC, né, do objetozinho aqui, da requisição do Node, né, aqui do Express, e aí você pega ponto paras, ponto ID, que seria o nome do parâmetro. Pegando esse valor, então, ó, o que eu fiz aqui basicamente? Novamente, eu fiz a leitura do conteúdo, fiz um filtro, né, de todos os dados, ou seja, eu estou removendo dos to-dos todos os to-dos que têm aquele ID. Então, eu estou removendo exatamente aquele to-do em específico. E aí, depois, a partir desse novo resultado, eu venho aqui e subscrevo, né, atualizo aquele arquivo, aquele conteúdo, e devolvo essa resposta para o usuário. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir essa API, nós vamos usar ela, né, ao invés de usar aquela que a gente estava criando, para a gente poder dar tempo da gente ver, que é bem corrida o tempo, né? Então, vamos dar aqui um Node Index.js. E aí eu vou abrir aqui agora um novo aqui, para a gente poder ver a parte do React. Então, pessoal, aquele que npx create React App, olha só, ele está criando até agora. Ele não vai estar a tempo da gente ver ele aqui, criando ele aqui do zero. Vamos mostrar já o pronto. Mas o comando vocês já viram, e agora a gente vai lá para o arquivo que eu já tinha preparado pronto aqui. Vou abrir aqui um novo Visual Studio Code e abrir esse projetinho aqui que eu já tinha preparado. Já deixei a nossa API rodando, né? E aí vamos lá para o projetinho já criado do React, consumindo exatamente aquela API que a gente acabou de dar uma passada nela. Então, pessoal, temos aqui a aplicação React. Quando você cria, ela já vem com uma carcaça pronta, né? Então, o React ele trabalha muito com esse conceito aí de componentes. Então, inicialmente, ele já te fornece um componente inicial, que é o componente app. E aí, como é que eu criei essa parte da interface aqui para a gente ver? Eu, basicamente, vou colocando ela para rodar aqui. Vou vir aqui no terminal, executar aqui um npm start. E aí, o que eu criei? Para o React aqui, nós utilizamos aqui os hooks do React. Então, a gente usou os React Hooks, que é uma forma da gente escrever essas nossas funcionalidades de uma forma mais funcional. Então, quais são os principais React Hooks que a gente utiliza aqui? É o UseState e o UseEffect. Então, o UseState, o que ele faz? Você permite armazenar, né, uma informação, armazenar um estado ali na sua tela. Então, o que eu estou criando aqui? Eu tenho aqui um UseState, que basicamente é uma forma de eu armazenar os meus to-dos. Então, quando você está usando o React Hooks, você tem que fornecer dois nomes aqui, né? Que é o primeiro, que seria o nome da variável que você vai acessar e uma forma de alterar ela. Então, esse segundo aqui, basicamente, é o set to-dos que eu estou utilizando. O UseState já encapsula para a gente aqui uma funçãozinha aqui. Quando você passar um valor para ela, ele vai atualizar esse valor aqui automaticamente. E aí o React trabalha muito com o conceito do one-way data bind. Ele não é igual a, por exemplo, o Angular, que trabalha com two-way data bind. Então, aqui no React, alguma coisa tem que ser alterada aqui no estado, né, diretamente, para que possa ser refletido lá na tela. Então, ao fazer isso aqui, né, eu criei aqui o to-dos e o description,
Dentro aqui do useState, a gente passa os valores iniciais. No caso do ToDo's é um array, eu criei aqui um array vazio. E, no caso da descrição, uma string vazia. E aqui no useEffect, são funções, né? Você quer executar determinados comportamentos em alguns momentos específicos da criação daquele componente. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que, no momento da criação desse componente, quando ele tiver sido criado a primeira vez, eu quero que execute essa funçãozinha de load que eu criei aqui embaixo. E o que é que essa função de load faz? Ela vai dar um await aqui no getToDo's, vamos entrar aqui no getToDo's para a gente ver. E esse getToDo's está em outro arquivinho que eu criei aqui, ó, um ToDo API Service, e ele basicamente ele faz aquela requisição, ele consome aquele ToDo que a gente acabou de criar, aquele endpoint de get. Então, eu criei uma variável aqui em cima, ó, chamada baseURL, com aquele endereço de base nosso, que é localhost 8080, estou concatenando com o bar ToDo's. O Axios aqui que eu estou utilizando é uma das ferramentas, das bibliotecas mais utilizadas para você trabalhar com essa criação e consumo de serviços. Então, aqui no caso, o que eu fiz? Eu basicamente dei um await, né, porque é uma promise, ou seja, eu tenho que aguardar a execução dela, é uma coisa assíncrona. Eu estou aguardando a conclusão desse consumo aqui. Quando o consumo é terminado, os valores vêm todos aqui para o resp.data, porque resp é o nome da variável que eu criei aqui, e .data é o nome da propriedade que ele devolve os valores. E aí, como lá a gente estava retornando um array de ToDo's, é que eu estou acessando a partir de ToDo's. A mesma coisa para salvar e para deletar. Com a diferença que na hora de salvar, eu estou dando post, na hora de deletar, eu estou dando um delete, e passando aqui como parâmetros, né? O primeiro parâmetro do post, no caso, é o parâmetro, é o endereço, o segundo parâmetro fica sendo o parâmetro, é o corpo daquela requisição. Então, enviando isso, né? A gente consegue receber lá no Express, lá no Node, que a gente viu no outro projetinho, a gente recebe lá naquele rec.body.description. Então, a gente recebe lá rec.body.description, justamente porque eu estou enviando aqui um objeto JSON com essa informação. E o delete aqui, no caso, eu estou enviando o ID parametrizado aqui na URL. E aqui no restante da interface, né, a gente tem o método de salvar, né, que basicamente ele faz uma validaçãozinha aqui. Se o nome estiver tudo ok, ele efetua o salvamento, ele efetua essa execução, né? O remove para fazer a exclusão daquele registro. Também a gente vai ver aqui agora na tela onde que a gente chama isso. Então, deixa eu abrir aqui a tela. Vamos ver se ele já criou o projetinho para a gente. Olha só, esse aqui era o projetinho inicial. Ó. Vamos dar um zoom aqui nele. Então, a gente tem aqui o valor da descrição. Eu vou até voltar aqui. Ó. E aí, pessoal, um outro detalhe importante do React aí é que ele trabalha com a linguagem, né, de template dela, é o JSX. Então, o que ele faz, o JSX? Ele permite que você mescle código JavaScript e HTML no mesmo código. Isso aí te dá um poder de criação, de customização dos componentes muito grande. Então, olha só como é que ele funcionaria aqui. Você digita aqui, por exemplo, teste de ToDo. Ao clicar em salvar, ele chama aquele método de salvar, chegou lá na nossa requisição, e aí, automaticamente, a nossa tela aqui já foi atualizada. Por quê? Aqui dentro do método de salvar, o que eu fiz? Depois que eu efetuo o salva, lá no nosso API eu já estou retornando o novo conjunto de ToDo's alterado. Então, eu pego esse ToDo's e atualizo aqui nessa nossa lista. E limpo aqui também a descrição. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu digitei alguma coisa, cliquei em salvar, ele atualizou a nossa lista e limpou a descrição. O botão de excluir, basicamente é a mesma coisa. A gente pode até mesmo vir aqui na parte do network, aqui do próprio do Google Chrome, para a gente poder ver a chamada dos métodos. Né? Vou clicar em excluir, por exemplo. Olha. Então, ele já mostrou aqui que ele executou um excluir lá no ToDo /2. E ele excluiu aquele ID 2 e retornou para a gente as novas respostas aqui no caso. Né? Então, aqui dentro, né, da nossa tela, da nossa sintaxe de template, a gente pode ver ó, que a gente tem aqui um input, que é esse input responsável por receber aquele valor. A gente configurou aqui, ó, no value dele, eu coloquei justamente aquela variável que eu estou criando, que é o description. E como é que eu altero aquela propriedade? Eu tenho esse método chamado onChange. Então, o método onChange é um método aí do próprio input. E o que eu faço? A cada vez que o usuário digitar uma letra lá dentro, a cada vez que ele digita, eu chamo aquele setDescription. Então, lembra que lá que no React Hooks, aqui no nosso useState, eu tenho uma funçãozinha que é a responsável por alterar essa propriedade. Então, eu uso as duas em conjunto aqui embaixo. O valor da propriedade está sendo mostrado dentro do value. Toda vez que ocorre uma alteração, eu chamo esse valor, eu chamo esse método, passando a informação. Com isso, então, ele vai automaticamente altera a propriedade description e notifica a tela para que a tela possa ser autorizada. Então, não é uma linkagem direta, como seria no caso do two-way data bind, lá no Angular, por exemplo.
No caso lá do Angular, por exemplo, a alteração é direta aqui entre os dois componentes. Aqui no React ele trabalha de uma forma um pouco diferente, que é utilizando, né, que é One-Way Data Bind, que é o fluxo de dados, o fluxo dessa informação, ele corre numa direção só. A gente tem que setar automaticamente aqui, a gente tem que forçar esse set aqui para ele poder atualizar a tela. Então, isso aí tem algumas vantagens aí em relação ao desenvolvimento. A questão do botão, eu estou chamando o método save aqui no onClick. Então, igual a gente viu, temos o save aqui em cima, né? Que faz aquela alteração que a gente viu. No caso, eu estou até fazendo uma validação, né? Se o descrição está preenchido, olha lá. Se ele não está preenchido, a gente joga um alerta na tela. E depois aqui embaixo a gente tem a parte da visualização dos dados. Então, lembra que eu comentei que o JSX é uma linguagem de template que permite a gente misturar JavaScript no HTML, e isso aí dá um poder para a gente muito grande na montagem da tela de uma forma dinâmica. Então, é exatamente nesse ponto aqui. Ao você usar essa sintaxe de você colocar chaves, você abriu, fechou chaves, aqui dentro você tem a possibilidade de informar um código JavaScript. Então, qual que é o código JavaScript que eu estou querendo aqui? Eu estou chamando aquele nosso array, esse nosso array de to-dos que eu acabei de criar, e executando o map em cima dele. Então, para quem lembra aí das funções de array, de listas, né, no JavaScript, o map basicamente ele pega essa entrada, né, e para cada um desses registros, dessa lista, ele retorna o item que a gente colocar aqui dentro dele. Então, o to-do aqui fica sendo um apelidinho, né, de cada um dos elementos, e aí para cada um deles eu estou retornando essa nossa div. E aí tem algumas classes de CSS que eu criei aqui dentro, né, dentro desse app.css, para poder dar uma customizadinha naquela apresentação. E aqui dentro de cada div, ó, novamente aqui entra em ação as chaves, que é a sintaxe aí do JSX. Então, essas chaves, ela vai permitir que a gente coloque um valor aqui dentro. Então, é por isso que a gente tem aqui, ó, dentro de cada span, eu tenho o 3, que no caso é o ID, separado por um tracinho, e o nome aquele description, aquela propriedade, o valor desse meu to-do. Então, é por isso que aqui dentro eu tenho essas chaves, to-do.id, fechei as chaves, ou seja, terminei esse código de JavaScript aqui, coloquei um tracinho, né, só um separador, e novamente o to-do.description. E aí depois, para excluir, um clique funciona da mesma forma. E é isso, esse nosso to-dozinho aí, pessoal. Foi bem corrido, né, nesse tempinho, acabou que não deu para a gente fazer na mão, né? A ideia era que a gente fizesse aqui tudo na mão, mas realmente não ia dar tempo. Mas foi bom que deu para a gente dar uma visualizada geral aí. E aí, com isso, olha só, a gente tem 2 projetos. No caso aqui, o To-Do API, que é o nosso projetinho de back-end, que é o nosso projetinho Express, utilizando aí o Node, né, que fornece todos esses serviços, e a gente está consumindo eles utilizando aqui o Axos, né, essa bibliotequinha do Axos aqui dentro do React, usando ele na interface. Com isso aí, basicamente, a gente fez aí uma aplicação, né, de ponta a ponta, tanto na parte do serviço, persistindo essas informações no nosso banco de dados, entre aspas, né, que aqui no caso, na verdade, é um arquivo JSON, para poder simplificar, mas isso aqui poderia ser facilmente substituído por um banco de dados de fato, e estamos consumindo essas informações todas aqui na interface, no nosso React. Obrigado, pessoal. Está gostando muito. Ó, vou ler alguns dos elogios no chat, né? Excelente, excelente didática, ótima explicação. Então, muito bom. E é isso aí. Parabéns, viu, pela sua exposição. Vou pedir aqui para o pessoal do suporte soltar a enquete. O pessoal responde aí de forma bem objetiva. Enquanto isso, né, Carol, a gente vai ver se tem alguém aí querendo conversar com o professor Guilherme. Isso, e lembrando, pessoal, que todas essas palestras que vocês, né, gostam muito, a gente está vendo aí que tem excelentes feedbacks ao longo do Dev Summit, a gente vai transformar isso depois, né, na modalidade do IGTI Talks, que é mais uma possibilidade de vocês interagirem com o professor e ter mais conteúdo, né? Então, o pessoal gostou aqui, a gente replica em outro modelo. Beleza. É legal ver o chat funcionando ao vivo aqui. Olha para você ver, o pessoal está respondendo e os números estão subindo. Olha lá, ó. Muito interessante. Não sei se vocês são capazes de ver, ou só eu e a Carol, mas é muito bom o negócio ao vivo e ver a participação de todos. Respondam aí, então, a enquete, que daqui a pouco a gente vai para ela. Tem alguém aí na ponta da fibra ótica para conversar com a gente, ô Túlio? Stefferson. Stefferson, você está aí? Pode ficar à vontade para abrir seu vídeo, seu áudio e interagir com o professor Guilherme Assis. Boa tarde, Stefferson. Caiu? Renato Lima. Renato Lima está aí?
Boa tarde, Renato. Caiu também ou não? Se tiver mais um. Só um minutinho, tá, professor Guilherme? Nós estamos tentando pescar aqui um Tranquilo. aluno para fazer uma pergunta para você. Se tiver alguma no chat aí que você queira responder também, enquanto isso, mas tem alguém aí, Túlio? O Romário, o Romário tem que aparecer, é Romário Oliveira. Oi, oi. Tá ouvindo aí? Fala, Romário, sempre você para salvar a gente, hein? 94 e agora nessa nossa live. Pois não? Excelente, excelente. Boa tarde, pessoal. Ótima aula aí. Não é a primeira vez que eu assisto a aula do professor Guilherme. Muito bom. Na verdade, a pergunta que eu tenho é se vai disponibilizar esse código aí para o pessoal, tanto front-end quanto back-end aí. Ficou excelente essa aula aí. Posso colocar assim. Acabou que foi meio corrido, né? A ideia era a gente tentar fazer isso tudo na mão, mas realmente aqui no tempo não ia dar tempo. Eu posso colocar no GitHub, liberar um link. Tem algum fórum lá no tem, não tem? No GTI? Tem sim, Guilherme. Tem o fórum da própria apresentação sua. Só ir lá Tá. no dia de Canva. hoje, né, dia 11, quinta-feira, e aí vai estar lá a sua palestra com o link para o fórum. Então, fica à Beleza. vontade, coloca lá e interage lá com os alunos, quem fizer alguma pergunta, nós agradecemos. Tá, então eu vou, acabando aqui agora, eu vou publicar lá no GitHub, eu jogo o linkzinho lá no fórum. Beleza, obrigado, Guilherme. Romário, valeu, viu? Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Vamos obrigado. analisar a enquete então, Carol? Vamos lá, pessoal. Primeira, sobre o Node.js, podemos afirmar: permite executar código JavaScript no servidor, muito utilizado para a criação de APIs. Express.js é uma das ferramentas mais utilizadas para a criação de APIs com Node.js e 68% todas as alternativas acima. É isso mesmo, professor? Certinho, não. Então, o Node basicamente essa ideia, né, de a gente poder trazer o JavaScript, que antes era só uma linguagem de front-end, né, uma linguagemzinha ali que ficava só fazendo algumas validações simples no formulário, né, que igual ela foi criada inicialmente para isso. Agora não, ela já virou uma linguagem mais robusta, que fornece todo um ecossistema para a criação aí de APIs, e tem essa parte do Express, né, para poder criar serviços e tudo mais. E aí tudo que a gente fez aqui também, né, é bem Hello World, né, digamos assim. Claro que tem, carece. Eu vi até algum pessoal aqui comentando de cores, liberar para domínios específicos, exatamente. São várias, quando se trata de APIs, né, igual a gente fez aqui, a gente teria que estar preocupado com 1001 questões de segurança, né? E a gente, aqui, como é só uma POC, né, uma demonstração, a gente não aprofunda tanto nesse ponto. Mas é exatamente isso. Todas as alternativas. E o Node, é até interessante que o Node, hoje em dia, ele pode ser usado até mesmo para linguagem até de desktop. Você consegue criar uma aplicação desktop com o Node. Temos alguns frameworks, por exemplo, chamado Electro, que ele embute como se fosse um Chromezinho ali dentro, um pequeno Chrome ali dentro, e você consegue executar aquilo até mesmo como se fosse um desktop. Então, está sendo uma ferramenta, né, muito diversa, né, e bem híbrida. Né? Legal. O professor Guilherme, parece que chegou, antes da gente passar para a questão número 2 da enquete, apareceu aqui o Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade para interagir com o professor, depois nós analisamos a questão 2 da enquete. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jefferson. Eu tenho uma dúvida, mas assim, acho que deve ser uma dúvida besta. Eu queria saber se existe mais alguma outra biblioteca para consumo de APIs e serviços, além do Axis, porque eu sei que o Axis é o mais famoso, mas Economiza tempo, né? eu não vejo outra assim, tão alternativa quanto o Axis. Se existe. Tem várias aí, mas o Axis é disparada a mais usada. Você consegue até mesmo usar de forma nativa no HTML5, tem o HTML5, que é uma própria APIzinha nativa para você fazer o consumo. Só que o Axis eu acho que caiu tão no gosto do pessoal que ficou tão... Ela é mais simples, né? Mais fácil de escrever, que ela, pelo que eu vejo também, ela virou onipresente aí. A gente vê ela usando, o pessoal usa lá no React Native, utiliza. O pessoal que trabalha com Angular, trabalha com Vue.js, quem trabalha com React utiliza ela. Então, temos outras, mas que com essa popularidade eu não conheço. Apesar de já existir até uma nativa, né, para trabalhar, no fim das contas, mas o Axis ele te dá uma liberdade muito fácil, tipo assim, uma simplicidade muito grande, né? E quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, quanto mais a gente conseguir simplificar o nosso código, melhor, né? A tendência de tudo é ir virando aquele grande monstro, né? Então, quanto mais simples, quanto mais objetivo, a gente agradece. Beleza.
Tranquilo, Só isso. Jefferson? Tranquilo. Muito obrigado. Então tá bom. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Fica conosco, ainda tem muita coisa aí pela frente hoje. Agradeço. Muito obrigado. Pessoal, vamos analisar então, professor, a segunda questão da enquete. É a seguinte: sobre o React, podemos afirmar: é uma biblioteca JavaScript para a construção de interfaces, utiliza a linguagem de template SX. Obrigado, professor. JSX utiliza o conceito One Way Date Building Databind. e tem todas as alternativas também. Desculpa aí, tá, gente? Ó, sou fonoaudiólogo, professor de oratória, não sou formado em ciência da computação, não. E o meu inglês é essencial, é inglês ali de verbo to be para cima um pouquinho. Então, estamos juntos aí. Mas quem ganhou, professor, foi a primeira, todas as alternativas, é isso mesmo? Exatamente. Então, comentando rapidamente cada um dos tópicos aí, né? O React, então, ele é considerado uma biblioteca JavaScript para construção de interface. Então, ele não é considerado um framework. Então, quando a gente fala que a gente tem um framework, como, por exemplo, a gente pode falar que o Angular, por exemplo, é um framework. Então, o que é? O framework é aquele cara que vai te fornecer tudo de uma vez, tudo entregue. Então, lá dentro do Angular já vai ter a parte de roteamento, que é a parte de alteração de páginas e tudo mais. Então, ele fornece um arcabouço todo completo, já te entrega aquilo ali pronto. O React, ele, no caso, é uma biblioteca que foi construída inicialmente só para a criação de aplicações, somente para a construção das interfaces. Então, quando você vai trabalhar com o React, se você quiser, por exemplo, fazer um roteamento entre páginas, por exemplo, você tem que vir lá e anexar um outro comportamento lá dentro, uma outra biblioteca. Então, ele tem essa característica muito modular. Então, você acaba tendo uma liberdade muito grande de trabalhar com ele. Você não fica ali engessado em ter que usar exatamente aqueles componentes que ele meio que te obriga. Ele não te obriga a usar nada ali, né? Então, ele é exatamente uma biblioteca e não em si um framework em si, porque para ele poder, você criar uma aplicação completa, você tem que vir anexando outras bibliotecas nele, né? E hoje, até nesse contexto, até surgiu o Next.js, né? Que eu acho que teve uma palestra esses dias para trás aí, falando sobre isso, que é uma tentativa aí de já te entregar coisas prontas aí nesse cenário. Em relação a utilizar a linguagem template JSX, é o que a gente comentou, né? Essa forma de template. Então, a gente tem alguns outros frameworks que separam muito bem o HTML e o JavaScript de forma separadas. Aqui no React, ele opta por utilizar uma nova linguagem. Ele não utiliza, de fato, você não programa HTML ali, você não digita HTML para estruturar a sua página. Você digita JSX, que é o quê? Você está misturando aqueles elementos, aquelas tags HTML, numa linguagem, num código JavaScript. Isso aí te dá um poder de montagem de tela muito grande, igual a gente viu ali, por exemplo, quando a gente usou aquele map naquela lista. A gente retorna ali uma lista utilizando o JavaScript de uma forma muito simples, né? Já fica tudo ali conciso, tudo único, fácil de você ler e entender. E a última questão sobre o One Way Data Bind é exatamente aquela questão que a gente estava comentando do fluxo de dados. Então, quando os frameworks trabalham com Two-Way Data Bind, acontece muitas vezes de você perder a rastreabilidade de onde está vindo a alteração. Porque muitas vezes, se você vincula um elemento, um input, por exemplo, no seu estado, no seu valor, e aí a alteração pode partir de tanto da sua aplicação quanto da interface e vice-versa ali, você acaba, muitas vezes, até perdendo de onde que veio aquela alteração. Como o React trabalha com um fluxo único de dados, você mantém uma rastreabilidade muito maior dessas informações. E isso foi uma das grandes até motivações, né, da criação do React. O React foi criado lá no Facebook justamente para resolver problemas originários dessa situação. E esse One Way Data Bind, né, um fluxo único das informações, foi o caminho encontrado pelo pessoal lá para resolver o problema que eles tinham lá. Isso aí todas estão corretas. Valeu, professor Guilherme. Será que dá para ouvir mais um, Carol? Temos 4 minutos. Vai ficar apertado. Vamos ver se surge rápido uma pergunta bem objetiva, uma resposta sintética do professor Guilherme, para a gente voltar aqui em 2 minutos e fechar a primeira palestra. Já tem alguém aí? Gilberto Silva. Gilberto Silva já participou do evento, né, Gilberto? Boa tarde, fica à vontade, estamos juntos. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos, fica à vontade. Estou aqui todo dia acompanhando essa tempestade de informação que ajuda demais as pessoas, principalmente com essa questão de pandemia, você não está podendo estar online, você não está podendo estar presencial, essa questão do online está ajudando muito e aproximando muita gente. Mas objetivando aqui, você falou a questão do JSX,
que provavelmente ele vai gerar uma aplicação SSR, correto? Corrija-me se eu estiver errado. E eu acho isso muito bacana, porque se você pegar uma aplicação SPA, quando ela começa a criar uma quantidade de recursos, ela começa a crescer, você tem uma queda na produtividade dela. Então, eu acho muito bacana disso. Agora, uma questão existe, com essa biblioteca que você utilizou, o Express, existe uma facilidade para você trabalhar com JWT integrado, ou como é que é essa situação de segurança nesse caso? Sim, Gilberto, boa tarde, né, inicialmente. Você comentou, né, sobre o JSX, então, na verdade, o React, né, a biblioteca dele, quando você digita esse código, na hora que ele vai jogar no browser, ele faz a conversão, porque o browser não entende JSX. O browser entende HTML e JavaScript de formas separadas. Então, quando você faz o build e entrega aquilo lá para o browser ele vai estar gerando, o que a biblioteca gera para o browser é HTML, JavaScript e CSS de forma separada. Isso não é mais a nível do desenvolvedor. A própria biblioteca se encarrega em fazer essa conversão. Sobre essa questão do SSR, seja Server-Side Rendering, né? A gente tem algumas bibliotecas aí muito famosas que fazem esse tipo de funcionalidade também, como, por exemplo, o Next.js, que eu comentei, ele tem essa possibilidade de você programar em React, mas fazer com que a página seja renderizada no servidor. Então, tem alguns cenários que isso acaba até sendo mais interessante. Sobre a parte de JWT, tem sim. A gente tem vários frameworks aí, várias bibliotequinhas prontas aí que você simplesmente anexa aqui, né, no seu ambiente ali do Express com o Node. Então, temos vários, eu não lembro de cabeça agora o nome exato, mas eu tenho certeza que tem, que eu já até utilizei. Beleza. Professor Guilherme, muito obrigado. Gilberto Silva, valeu pela participação, continue conosco, ficamos muito satisfeitos ao saber aí que você está firme e forte aí, né, fôlego preso, para ir até o final do dia aí com a gente hoje, tá bom? Estamos aí até o abraço último para você. segundo. Estamos aí até garoto. o segundo. Valeu, até mais. Valeu, tamo junto. Carol, e agora? Agora a gente vai ali tomar aquela água e a gente já volta, pessoal. Um minutinho. É isso aí, não saiam. Professor Guilherme, receba o nosso agradecimento aí em nome do GTI. Tamo junto também. E parabéns pela exposição e obrigado aí por tudo.